Se você está chegando aqui no meu canal agora, você chegou talvez pelo título, Por que o preço dos imóveis não cai? E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Na verdade, os preços dos imóveis, numa visão geral, eles até movimentam para baixo, sim. Mas você precisa entender quando isso acontece, muitas vezes, em grande maioria, não significa que as pessoas estão perdendo o preço ou que está sendo vendido um imóvel abaixo do valor que ele vale de verdade. Mas sim que existe um movimento de especulação. Aliás, existe um vídeo aí que você pode acessar aqui embaixo que a gente fala sobre especulação imobiliária. Mas existe um movimento de especulação imobiliária que você precisa aprender que ele existe, que ele é bom, ele é saudável e que as pessoas ganham dinheiro com isso. Nós vamos falar aqui sobre essa visão que normalmente as pessoas usam aquele discurso que é assim, quem compra a terra não erra. Eu vou falar o seguinte, primeiro, a correção que eu gosto de falar, quem compra a terra erra e erra feio. E a gente pode discutir sobre isso aqui nesse vídeo também. Talvez não tão aprofundado, como eu já fiz em outros vídeos. Eu listei aqui 6 pontos porque o imóvel normalmente não perde preço e nós vamos falar sobre isso. Primeira coisa que você precisa entender, você mora na onde? Planeta Terra. Quantos planetas Terra tem na galáxia habitável, com oxigênio, com Amazônia, com água, com mar? Quantos tem? Me conta. Você já deve ter chegado à conclusão que só tem uma terra. Exatamente, a terra é um bem escasso. Mas aí você fala, Cleber, você é muito generalista. Sim, é generalista, mas isso é intrínseco à criação humana. Nós todos sabemos que só temos uma terra, assim como todos sabemos que só temos uma vida. Se você junta uma única vida com uma única terra, você gera um valor tremendo para qualquer ativo e qualquer permanência em determinado lugar. E é isso que faz totalmente a diferença no mercado imobiliário. O que você precisa entender é alguns movimentos que as pessoas fazem, por que elas fazem e por que isso é tão valorizado. Normalmente você vai perceber que as pessoas elas são ensinadas a nascerem e morrerem no lugar onde elas estão. Dificilmente você vai ver populações nômades. Existe, tá? Nós temos populações nômades, mas em grande maioria, estou falando aí mais de 90% das pessoas, elas ficam em torno de onde elas estão. Os outros 10% que ficam mudando de um lado para o outro e os outros 1% que são os empreendedores que criam a realidade do mundo que a gente vive aí. Mas a grande maioria não, as grandes maiorias estão ali. Então você vai ver o seguinte, você vai nascer na cidade igual eu estou aqui. Eu não nasci em Anápolis, tá? Eu sou um desses nomes de maluco aí. Mas eu estou em Anápolis hoje. Então eu estou nascendo em Anápolis. Aí eu nasço em Anápolis, eu crio amigos aqui, eu crio vínculos aqui, minha mãe está aqui, meu pai está aqui, está todo mundo aqui. E é muito difícil para mim sair e morar em São Paulo, por exemplo. Por que eu vou? Porque eu não estou de um estudo, eu preciso fazer uma faculdade, eu quero realização e eu vou para São Paulo. Dependendo do que acontece em São Paulo, eu crio laços. E se eu arrumo uma namorada, eu posso até casar e ficar por lá. Mas se essa minha namorada ela é por exemplo, de Marília, pode ser que, em vez de eu voltar para Anápolis, eu volte para a terra da minha esposa, ou seja, ela voltou para onde ela nasceu. Por quê? Porque é mais seguro, porque é um ambiente mais adequado, ela tem relacionamento, traz mais proteção. O mercado imobiliário, ele funciona dentro dessa dinâmica, as pessoas circulam ali. Então, quando você nasce em Anápolis, por exemplo, eu vou escolher Anápolis, o meu sonho é escolher o melhor bairro dentro da cidade para morar. É o que normalmente acontece. Se eu não consigo escolher esse melhor bairro e morar, é porque eu não tenho uma capacidade financeira muito grande. Eu vou fazer o quê? Vou construir no fundo da casa da minha mãe, porque é onde eu tenho condição de fazer. Ou, se a gente não tem condição financeira, mas a gente tem uma oportunidade, que é um vizinho que vende um terreno e eu quero ficar do lado da minha mãe, ou do lado do meu pai, ou quero mudar. Então, normalmente, as pessoas fazem esse tipo de movimento que está ligado totalmente a essa característica social, tá ligado? Essa característica de interação social que nós temos. Então, isso tudo, ele dinamiza e cria a nossa dinâmica de comportamento dentro do mercado imobiliário que vai determinar por que eu vou investir em determinado lugar, por que eu vou comprar determinado imóvel, por que não. E exatamente isso vai criando a escassez em torno de onde você está. Porque se eu tenho 100 famílias aqui, todo mundo quer triangular em volta de onde está, por conta de uma dificuldade financeira, as demandas em volta de onde eu estou, ela começa a ficar restrita. E por isso que nós falamos sobre o mercado imobiliário, é como se eu jogasse uma pedrinha dentro da água, ela gera aquela ondinha, ela vai fazendo assim, o mercado imobiliário cresce assim. Só que chega um ponto que você vai tendo várias pedrinhas, uma do lado da outra. Então você tem Anápolis, você tem Goiânia, você tem Brasília, e essas ondinhas elas vão chegando e vão se encostando. Então você cria as grandes metrópoles que são formadas por cidades satélites ou por cidades de apoio um dentro da outra, mas vai criando cada vez mais essa bolha. E por que isso acontece também? Por conta da disponibilidade de infraestrutura. A vida passa a ser mais fácil aqui dentro do que antigamente, tá? Lá na fazenda. Lá na fazenda eu não tinha internet antes, eu não tinha acesso à educação com facilidade antes, eu não tinha uma série de dificuldades que agora eu começo a ter com a evolução tecnológica. Não vou
entrar nesse mérito agora, mas estou te explicando o porquê isso aqui passa a ser mais valorizado. O ativo imobiliário ele começa a ter essa consolidação de preço para não perder preço por conta dessa demanda, e essa demanda que está baseada nesse comportamento social e demográfico que a gente tem. E você precisa entender que essa escassez ela vai sempre existir, tá? Ela vai sempre existir porque a população cresce. E, ou seja, está sempre crescendo, você está sempre tendo uma demanda latente porque as pessoas querem cada vez estar ocupando em torno de onde elas nasceram, viveram, e poucas pessoas vão estar migrando de um lugar para o outro. E aí eu entro no segundo item, porque os imóveis não perdem preço com facilidade por conta dessa questão do crescimento populacional. Então, se hoje estão nascendo mais pessoas do que estão morrendo, em breve nós vamos ter um planeta com 10 bilhões de pessoas. Hoje, nós estamos com muito espaço vazio, mas as pessoas não querem morar onde está vazio. Até estão morando, algumas, lembra que eu falei, desses 10%, algumas pessoas que elas optam por estar indo por zonas rurais. Ou quem fica em zona rural ainda é quem nasceu nessa região. Então o cara nasceu na região hoje, como tem internet, como tem acesso à educação facilitada, acesso à saúde facilitada, a pessoa opta por morar mais afastada ou morar na zona rural onde ela já nasceu lá. Mas por conta exatamente dessa comunidade que ela já criou, dessa convivência que ela já criou naquele ambiente, ela aprendeu a viver assim. E ela está nessa região, né? Então ela fica no lugar que é conhecido. Mas a população vai continuar crescendo. Uma hora essas zonas, essas áreas também podem ser engolidas. Esse cara vai ter que migrar para fora. Será que ele vai querer? Normalmente não, porque ele já envelheceu, ele já criou uma história aqui e ele não vai fazer isso. Vai acontecer lá na frente, uma nova família numa outra zona rural pode viver do que esse cara viveu, mas ele foi engolido pela cidade e ele quer ficar por ali, porque a cidade que chegou até ele, não foi ele que chegou até a cidade. Quando você entende que o crescimento populacional ele vai sempre existir, você começa a entender porque que os imóveis não perdem preço. Um outro item que contribui muito para que os imóveis não percam preço é as intervenções do governo. Eu falei em outros itens, você pode procurar aí sobre a Selic, o impacto que a Selic tem. A Selic, por exemplo, é uma intervenção que o governo faz junto ao Banco Central. Eles entram lá nas suas discussões, fala que sim, fala que não, fala que eu mando, fala que não mando, mas no final das contas tudo faz em prol de um governo. Então a Selic começa a despencar, as pessoas começam a comprar mais imóvel, tem a demanda, você tem uma demanda latente porque você tem uma população crescente, as pessoas vão lá com crédito, começam a comprar, isso sustenta o imóvel ganhando preço, certo? Então ele sobe em cima. A Selic cai, esse imóvel normalmente ele não vai bater lá abaixo do que ele valia, ele vai fazer o seguinte, então eu tinha um imóvel a 100, ele subiu esse imóvel a 130, quando a Selic desce ele volta a 110. Por quê? Porque esse delta aqui de 130 a 120 era uma especulação, mas o de 100 a 110 era o ganho de valor real frente à inflação, ou seja, os produtos subiram, o custo subiu, a minha renda subiu e naturalmente ele vai se manter dentro de um equilíbrio de mercado. Tem gente que vende mais barato? Sim. Mas normalmente são pessoas que estão mais enforcadas, isso não é a regra geral. Se você está comprando para criar patrimônio dentro do mercado imobiliário, não entre achando que você tem que se desfazer do ativo, a não ser que você entre despreparado. O que é despreparado? Eu entrar com o recurso da minha vida no único imóvel, e aí eu não tenho mais liquidez, eu perco o emprego, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 500 mil investido no imóvel, não tenho mais emprego, estou numa idade avançada, sei lá, 60 anos e não consigo mais um emprego, e aí eu me pego numa situação onde eu vou ter que me desfazer do ativo de uma forma rápida. E aí entra o problema, você precisa liquidar, porque você está com medo de passar dificuldade com a sua família, e aí você vende mais baixo do que é. Mas isso não é regra geral. Imóvel bem cuidado, bem tratado, investimento bem escolhido, ele não perde preço. E essa variação que você vê, você deve estar no momento pensando assim, Cleber, mas eu já peguei em corporações onde eu estou vendo a construtora vender o imóvel 700 mil e tem um cara me oferecendo a 500 mil. A questão que você tem que olhar assim, quanto esse cara comprou? Esse cara pode ter recebido em permuta por 400 mil essa unidade. Esse cara pode ter comprado um ágio de uma outra pessoa que estava lá na frente e ele fez uma negociação boa com a construtora e ele está ganhando dinheiro até mesmo em cima de você. Ele está vendendo esse imóvel a 500 mil porque ele está ganhando dinheiro ou porque ele precisa trazer a liquidez para a operação dele. Não necessariamente ele está vendendo mais baixo o imóvel do que esse imóvel vale. Ah, mas a construtora está vendendo 720 mil ao que vale. Não, a construtora também ela está especulando na expectativa de venda, pode ter certeza disso. Quando ela sobe o preço em detrimento ao que ela lançou, se você pegar a tabela inicial dela, ela lançou, por exemplo, 450 e ela já está em 720, ela está puxando o valor para cima porque ela pode ter errado no preço de lançamento, o custo subiu demais e ela não está conseguindo conservar, então ela está tentando recuperar a margem, puxando para cima. Então, para ela não compensa vender rápido porque ela vai tomar prejuízo, então ela está alavancada, emprestou dinheiro e tem juros embutidos que dá para ela esperar mais um período e o valor que ela recebe dá para cumprir com as parcelas. Mas ela precisa pagar esse juro lá na frente com a margem que ela vai ter e ela não quer perder margem. Então o que ela faz? Sobe o preço,
o que ela poderia vender o produto todo em um ano, ela opta por vender em 3 anos, porque a margem vai ser conservada lá no final, a hora que ela entregar essa unidade. E ela sabe que quando ela entrega o produto, se já tem 70% vendido e ela entrega, aquele produto que está lá, se ela não sacrificar a tabela dele, ele vai consolidar o preço e as pessoas vão comprar. Elas vão adquirir, principalmente quando a Selic cai. Isso gera mais permeabilidade de cliente para ela, os clientes começam a aparecer e ela começa a realizar o resultado. E por isso que você vê, às vezes, pessoas vendendo a 550, a consultora vendendo a 700, porque a consultora não precisa entrar no mesmo jogo seu. Ela tem 200 unidades para vender, às vezes 50, 30, e você só tem uma. Então, para ela, o sacrifício de uma é o sacrifício de 20, o sacrifício de uma é o sacrifício de 50, entende? Ela não pode fazer para um e não fazer para os outros, porque isso compromete totalmente a imagem e a integridade da construtora. Então, entendo, incentivos do governo, políticas do governo, ele impacta nessa cadeia geral ao ponto de fazer com que o preço também ele consiga se manter dentro de uma estabilização ao ponto que você não precisa absorver um prejuízo investindo em imóvel. Então, o preço nunca vai cair do que você comprou se você tiver essa sustentação de ideia de por que você investe, quando você vende e como você vende. O quarto item também tem a ver com outro vídeo que eu já gravei, que você pode ir no YouTube pesquisar, tá? Que fala sobre o crescimento econômico, né? Que está envolvido exatamente com essa questão da especulação imobiliária. Quando a gente começa a viver um crescimento econômico bacana, uma potencialização bacana, isso gera confiança no mercado, as pessoas ficam mais seguras. E é normal, você vai ter momento que vai ter desconfiança, e aí é a hora que eu falo que o mercado está em desconfiança, está em queda, está em um colapso. Se você tiver vendido, está na hora de você começar a escolher os ativos e fazer boas compras. E aí é o lance que eu falo, quem compra bem, quem compra terra bem não erra, porque quem compra terra mal erra. Esse cara que comprou na especulação de uma outra pessoa que vendeu o imóvel para ele lá 720 mil, por exemplo. Quando você compra de um especulador, tá? Você comprou de uma pessoa que não é da construtora a 720 mil um imóvel, que normalmente, se você vê, a construtora não tem mais unidade para vender, mas a última unidade da construtora, por exemplo, foi vendida por 600 mil, você comprou desse cara por 720, o que te ancora o preço lá em cima? Só ele. Se você não for esperto o suficiente para ver o preço do entorno, para ver se o preço que ele está vendendo é uma especulação, ou seja, uma expectativa de venda dele e não a realidade, você pode comprar um imóvel a 720 só porque o seu coração quer. Ai, mas tem uma área de lazer bacana, mas tem um pet place para o meu cachorrinho. Nossa, mas você viu a fachada daquele prédio, é muito bacana. Aí você vai só pelo desejo, você compra e lá no final das contas, a hora que você bota o imóvel para alugar, você não consegue alugar da forma que você queria, no valor que você queria. E de repente acontece alguma coisa pessoal, você precisa se fazer com aquele ativo. E todo mundo que comprou, por exemplo, na faixa de 500, 600, 650 mil a última unidade da mão da consultora e você comprou por 720. O que vai acontecer? Essas pessoas estão protegidas até 650 mil. Você não, você está alavancado numa compra alavancada. E aí você vai para a definição falar que o mercado é ruim, porque você entrou e tomou prejuízo. Não é o mercado é ruim, você que é ruim, você que não entende do jogo que você está jogando e fez uma aquisição errada. E aí por isso está sofrendo dessa aquisição e está tomando prejuízo. Mas se você for inteligente, você vai entender que você aprendeu e não vai abandonar o mercado, vai tentar de novo, só que agora vai fazer de uma forma mais inteligente, mais protegida, mais segura, que te dê uma amplificação maior no resultado a partir do momento que você entenda o time de entrada e de saída. O outro item que conserva, que é o item 5, que conserva os preços, né, que você pode perceber que o imóvel que você compra, você normalmente, se você tiver a estratégia que eu estou falando aqui, você nunca vai ver o preço do imóvel ser vendido mais barato que você comprou, é a inflação. Se você comprou certo, comprou dentro do preço do mercado, fez uma análise do mercado, ou até comprou com uma venda forçada de alguém que estava numa situação que não era para estar, dificilmente você vai ver o preço descer, no geral, porque você também não vai descer, assim como você ou as outras pessoas também não vão descer. Por quê? Porque quando eu invisto no ativo imobiliário, eu invisto pensando em médio e longo prazo, eu não invisto pensando no mercado financeiro entrando e saindo. Esse é um ponto extremamente importante de você entender. Então, se você botou o recurso ali e você entende que tem inflação, naturalmente, vamos imaginar o seguinte, o dinheiro vale no tempo, né? Se o seu imóvel está alugado, você comprou um imóvel aí, sei lá, vamos fazer, de 500 mil, aí você está botando aluguel de 2.500, está dando 0,5% ao mês. E se tem inflação, o seu contrato é corrigido por quê? IPCA ou IGPM, ou outro índice que você queira aplicar ali. Mas se o IGPM, para facilitar o nosso atendimento, subiu 10%, o que você faz com o seu aluguel? Era 2.500, agora 2.750, certo? Se for os mesmos 0,5% que você está querendo de rendimento sobre o seu ativo, e você dividir os dois, 750, 500 era 2.500, se 12.500 dava 500 mil, agora 2.750 vai dar quanto?
você vai vender essa unidade por 575 mil. Tá entendendo? Ou seja, já valorizou a sua unidade por conta do aluguel que foi valorizado. Ou seja, a inflação protege o seu ativo. Então você protege tudo aquilo que você botou de recurso, principalmente pelo movimento da consolidação do entendimento das pessoas. Eu comprei isso, eu tenho agora uma inflação. A inflação subiu a minha renda, subiu também o meu custo. Por que eu vou vender mais barato? E a massa não vendendo mais barato, só uma pessoa vendendo mais barato não significa que o mercado é ruim, significa que aquele cara tomou uma decisão errada e ele está tendo que liquidar. E aí você não pegue esse discurso que talvez você seja esse cara que está liquidando e transforme o mercado num mercado ruim, porque ele não é ruim. E o sexto e último item que mantém os preços numa base legal é exatamente o que eu falei do vídeo que está disponível para você assistir no link aí abaixo, que é a especulação imobiliária, sobre como ela aumenta a velocidade de vendas também e como você pode potencializar o seu resultado através da especulação imobiliária e da expectativa. As pessoas, elas criam expectativa em relação ao imóvel, principalmente para os investidores. E aí o que ele faz? Ele especula, ele fala assim, deixa eu pedir para esse imóvel que eu comprei por 100 mil, eu vou pedir 200 mil, 200 mas vou pedir 120 mil. Então ele vai especular. E aí quando ele vê o outro, ele vai especular também. E aí se caso aconteça da construtora onde ele comprou essa unidade, ela já subia a tabela que era de 100 para 110, a especulação dele para 120 ficou muito próxima. Ele já tem uma margem conservadora própria pela construtora. E pode acontecer que em função de às vezes o custo da obra, a construtora passe, porque ela pode ter errado, ou pode a inflação estar subindo, ou pode a disponibilidade de recurso estar sendo maior ao ponto de ter escassez de matéria-prima e ela ter que repassar esse custo, ela passe o preço para 130. Então, os 120 mil dele, frente aos 130 que as construtoras, que você vai ver isso, é mais atraente. E veja, ele não está vendendo mais baixo que o preço de mercado, mas você já começa a achar que é uma oportunidade. Você é comprador, você vê o cara vendendo a 120 e vê a construtora vendendo a 130, eu vou comprar na mão dele, porque esse cara está vendendo mais barato e você tem essa lei do contraste, que a construtora ficou cara e o do cara ficou barato. Então, quanto mais o outro for subindo e ele estiver no meio, ele está ficando mais barato. Não necessariamente ele está tomando prejuízo. Você consegue entender? Você pode ser esse cara do meio que comprou lá por 100 mil e está vendendo por 120 mil porque você aprendeu a regra do jogo do mercado imobiliário. Então entenda, imóvel bem comprado, bem escolhido e para quem entende do mercado imobiliário, o mercado imobiliário conserva o patrimônio, te traz proteção patrimonial, te traz solidez, a possibilidade de você criar uma geração toda, ou seja, seus filhos, seus netos, todos sustentados em aluguéis, todos sustentados em imóveis, a partir do momento que você entende esses movimentos de especulação imobiliária, os movimentos de inflação, movimentos de Selic, de intervenção do governo, movimentos demográficos como um todo. E por isso o ativo imobiliário ele não perde preço. Tá? Ele sofre com a especulação, é bem diferente de perder preço em relação ao que vale o ativo como um todo. Esse é o vídeo do porquê os preços dos imóveis não caem, né? Porque na verdade eu estou afirmando que os preços do imóvel não caem por conta disso, por conta desses pilares que eu acabei de falar para você. Lembra, essas variações que você vai, o preço do imóvel caiu, não é especulação. O preço base, ele não cai, em grande maioria não. Uma pessoa, duas pessoas num ambiente de milhões de pessoas não gera efeito, nem devem ser considerados. Esses são pessoas que não sabem jogar o jogo. E infelizmente, se uma dessas pessoas é você, sinto muito. O que eu posso falar para você é se preparar mais, porque esse jogo é bom, é gostoso, é rentável e faz muito sucesso, além de fazer muitas pessoas ricas e felizes. Fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí e deixa o seu comentário sobre o que eu falei, se fez sentido. Algum ponto, você fala qual ponto fez sentido, porque eu vou sempre refletir sobre isso para produzir novos vídeos para vocês aí, tá? Compartilha com um amigo, é importante também se ele precisa saber disso aqui e não deixa de seguir o nosso canal. Lá em cima tem um sininho, aciona, que sempre que eu postar, você vai receber o conteúdo em primeira mão. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo. Um abração.